E nós vamos falar agora sobre a repercussão da nova meta de superávit fiscal estabelecida pelo governo. Brasília já está conosco, ao vivo. O nosso comentarista e analista político, Fernando Rodrigues, já aparece aqui na tela do RN. Tudo bem, Fernando? Boa noite. Boa noite, Márcio. Boa noite a todos. Eu quero fazer uma proposta para você antes do seu comentário. Vamos fazer a nossa parte com relação a esse momento crítico brasileiro. 5 segundos de silêncio. Tá bom, Fernando? Só para a gente se solidarizar, na verdade, com o Congresso Nacional e esse cenário todo. Então vamos lá. Bom, fizemos então a nossa parte e a pergunta é, repercutiu mal a redução da meta fiscal, Fernando? Repercutiu muito mal, não poderia ser pior, não é? E o novo plano de reforma agrária é assunto para o comentarista aqui do Canal Rural, nosso analista financeiro. Já está aqui conosco o Homo sapiens Miguel Daúde. Tudo bem, Daúde? Tudo bem, Márcio. Você sabe que em latim... Obrigado pela referência. Em latim significa homem sábio. Obrigado. Até porque é uma referência a presidente que falou de mulheres sapiens, né? Que também existe bastante, né? Apesar da expressão estar um pouco duvidosa, né, Daúde? Mas, afinal de contas, essa avaliação que você faz dessas ações do governo que pretende tomar daqui para frente com relação à reforma agrária, qual que é a sua opinião? Bom, eu divido meu comentário em dois pontos, né? Companheiro Fernando Rodrigues, nunca antes na história deste país, né, a gente viu aí algo parecido, né? Um ex-presidente do mesmo partido criticando a presidente, a sua sucessora, na verdade. Isso serve também de munição para rimar com a oposição? Serve demais, Márcio. Apesar que o próprio PT também está dividido. Você viu o presidente aí falando, né, do partido, falando que só pensa em cargos, falando que só pensa em dinheiro, na verdade que né, precisa de uma nova utopia. Então, o próprio fundador do partido já está começando a remar contra a maré. Márcio, uma nova utopia. Que utopia, ex-presidente Lula? O Brasil precisa de um plano de nação, um plano que as pessoas estejam imbuídas para trabalhar, produzir, para tirarmos nós desse marasmo que nós estamos. Que utopia! Acaba com isso, acaba com essa palhaçada. Vamos governar esse Brasil. Esse Brasil não merece a mediocridade de vocês. Tá certo, Daúde. Obrigado. Desculpa a minha irritação, mas eu estou perdendo a paciência. Não, eu estou perdendo a paciência porque eu acho que o Brasil não vai bem deste jeito. Precisa mudar para melhor, é o que todos nós esperamos, viu, Daúde? Seja com planos ou sem eles, né? A gente precisa ver eficiência no nosso país. Tem que ter um plano. Obrigado, né? Mas que o plano funcione, né, Daúde? Também tem essa, né? Que seja factível, que né? Que saia do papel, né? Até amanhã, Daúde. É o governo tentando reagir a essa maré ruim, nessa crise política que realmente, por enquanto, ainda é muito profunda por aqui. Exatamente, Fernando. Mas ela é política, né? Ela é ética, ela é econômica e é também institucional. Difícil é saber, na verdade, qual é o maior peso de todas essas crises que, infelizmente, o nosso país vem passando. Agora, saiu hoje também um novo dado, infelizmente, né? Números ainda piores do Boletim Focus do Banco Central, mostrando aí os indicadores cada vez mais para baixo, né? Queda aí do PIB, 1,7%, inflação em alta, 9,15% este ano, enfim. Aí vem aquela pergunta, né? O que eu vou dizer lá em casa? Como explicar? Qual é o respingo dessas notícias especificamente para o governo da presidente Dilma Rousseff, hein, Fernando? A dificuldade de os produtores acessarem o crédito rural do Plano Safra é assunto para o nosso analista jurídico, doutor Ricardo Afonso, que hoje não fala de Porto Alegre, mas sim aqui de São Paulo, ao vivo conosco. Tudo bem, doutor Ricardo? Boa noite. Deixa eu cumprimentá-lo. Prazer em vê-lo. Prazer é nosso. Melhor assim, né, ao vivo. Tete a tete, como dizem por aí, né? Tete a tete. Lula, o PT acreditam que não, acreditam que esse argumento vai colar. Vamos aguardar para ver o que dá, não é, Márcio? Verdade, Fernando. Obrigado. Eu quero encerrar só com o Mário Quintana, que você conhece muito bem, né? Um poeta e jornalista, inclusive, lá do Rio Grande do Sul, que certa vez ele disse que a mentira é uma verdade que se esqueceu de acontecer. Tomara que políticos não usem, né, essa frase aí para justificar os erros. Boa noite, viu, Fernando? Um abraço, boa semana. Boa noite, Márcio. Agora, se estivéssemos falando de futebol, a frase seria: que fase, hein? Não é fácil a situação da presidente, realmente, que fase se isso aqui fosse futebol? Agora, se fosse futebol, eu diria que esse primeiro semestre foi apenas aquela fase de grupos, eliminatórias. O mata-mata vai ser no segundo semestre. Tá certo, é isso aí. A gente está torcendo pelo mísero empate, né, Fernando? A gente fala de crédito rural, doutor Ricardo Afonso. O problema é maior, na verdade, está especificamente na nossa burocracia ou na falta do dinheiro mesmo? Este ano
eu vejo que é a falta do dinheiro e a seletividade do crédito. Dificilmente a situação política da presidente vai melhorar por conta dessa reunião. Foi uma oportunidade para tirar fotografia, mas sem grandes consequências posteriores, Márcio. Tá certo. Tomara que não queime o filme, né, nessa fotografia. Se fosse antigamente, né, com aquele procedimento mais analógico, né, Fernando Rodrigues. O detalhe é que governadores do PSDB não participaram, né, inclusive Geraldo Alckmin, entre outros governadores, aliás, todos do PSDB não foram a esse encontro. E lá no Palácio do Planalto, aliás, no Palácio da Alvorada, onde vai acontecer esse jantar, aí vão participar deputados e senadores, é isso? E a situação é exatamente para tentar controlar a insatisfação também da maioria dos parlamentares. Miguel Daoud, boa noite. Boa noite. Você sabe que é difícil, né? A gente vê, na verdade, um trabalhador nessas condições, ficar preso tanto tempo. O advogado está trabalhando aí por obviamente, uma prisão indevida, né? Ineficaz, ineficiente, enfim, são tantos adjetivos aqui que a gente já poderia ficar enunciando. Mas eu fui no Código Penal Brasileiro, lá no 149, e fiz um resumo para o seu comentário. O trabalho escravo é aquele que acontece em condições incompatíveis com a dignidade humana, a jornada exaustiva, então, sobrecarga de trabalho forçado, o isolamento geográfico e as ameaças, que pode ser física ou então psicológica. Será que o problema todo não está exatamente na questão da interpretação da lei? Ah, não tenho dúvida, Márcio. Que eles precisam ajudar no Congresso e conter a crise. Vai dar certo? É muito difícil dizer o que vai acontecer, mas a chance de dar errado é enorme. Tá certo. Nós estamos fartos, né, desses casamentos de conveniência, Fernando. Obrigado, viu? A gente vê aí tantos escândalos, né, milionários aparecendo aí em Brasília. Hoje o ex-ministro foi transferido lá para Curitiba, né? Se fosse um filme, né, esse episódio envolvendo ele, a gente poderia dizer que é Zé Dirceu o retorno, né? E agora essa história da irregularidade com o INCRA, né, que é o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, é uma autarquia federal que tem, obviamente, aí a administração pública brasileira e, portanto, de alguma forma deve respingar também na nossa política, deve ter algum impacto, né, Fernando? Quais são? Para a gente finalizar, é que a gente está falando de um governo, né, que já foi oposição e que falava, inclusive, sobre esse assunto, né, e, de certa forma, não combateu efetivamente como deveria. E agora, com a Operação Lava Jato, também se vê envolvido, né, em um novo escândalo, agora até muito maior, porque financeiramente o rombo ainda é milionário, e nomes importantes estão sendo, na verdade, investigados nesse momento. Isso acaba piorando ainda mais essa crise política que a gente está vivendo. Isso é instrumento político de esquerda baixa e suja que assola o Brasil. Márcio, desculpa. Tá certo, desculpa, mas não dá para... E a própria definição do trabalho escravo ainda precisa também ser regulamentada, ou seja, né, é uma confusão total que acaba sempre pegando no lado mais fraco, infelizmente. Daoud, a gente tem que ir embora. Obrigado pela sua participação. Boa noite, até amanhã. Até amanhã.